Boa noite, pessoal. Mais uma vez estou aqui para gravar mais um vídeo. Dessa vez sobre a celebração da palavra, sobre a palavra de Deus, a leitura, o Evangelho, o Salmo. Então, vou começar. Domingo, 14 de junho de 2026. 11º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto de Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom, o Senhor é nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus,
fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho. Quanto mais agora estamos já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O reino dos céus está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso crer todos no Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidão, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedei, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas, o Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a fonte da compaixão de Jesus está no começo do Evangelho de hoje. Jesus vê a multidão como ovelhas sem pastor. Ele vê o perigo de vivermos desgarrados. Jesus é capaz de ver a necessidade do povo, um olhar profundo sobre o sofrimento do outro. As ovelhas sem pastor, ou porque o pastor abandonou o rebanho, ou porque estas ovelhas não se deixaram cuidar. Quantas pessoas
estão perdidas, errando na vida, sem achar uma direção. Gente fixada em coisas banais, superficiais, supérfluas. Pode também aqui no Evangelho indicar uma ovelha que não se desgarrou do rebanho. Alguém que decidiu fazer da própria vida o que bem entende. Deixou Deus de lado e decidiu viver atendendo apenas aos apelos carnais do próprio egoísmo. Há pessoas que rejeitam completamente o cuidado de Deus, pastores humanos e a vocação divina. Então, existem aqui dois aspectos: a falta de pastor e também as ovelhas que não se deixam cuidar. Jesus escolhe alguns pastores frágeis na sua humanidade, cheios de imperfeições. Valeria a pena retomar esse texto com o nome dos 12 que Jesus chamou a ser pastores. Quem sabe nós teríamos menos julgamentos em relação aos pastores de hoje. Falo para os católicos em relação ao Papa, aos bispos, aos padres, aos consagrados. Certamente estas pessoas são obrigadas por vocação a uma vida de santidade e retidão. Nós somos chamados a isso, mas não somos perfeitos. São pessoas frágeis, são pessoas também que trazem uma história. Jesus vê nossas fraquezas humanas e tem compaixão. Se observarmos o grupo que Jesus escolheu, nós veremos no meio deles tanta fragilidade, tanta imperfeição. A compaixão de Jesus vai na direção, primeiramente, destes da lista que ele escolheu. Como nos diz o texto da carta aos Hebreus, o sacerdote sabe sentir compaixão dos que erram, porque ele mesmo está cercado de fraquezas. Não é um discurso de justificar o erro de ninguém, absolutamente não, mas um olhar mais parecido com o de Jesus, sobretudo com aqueles que são os seus ministros. Reze antes de tudo pelos evangelizadores. Então, diante do Evangelho, diante da reflexão aqui lida, podemos perceber claramente, como em outra oportunidade, o próprio Jesus, a própria palavra diz, que Jesus ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Se fôssemos
olhar com um olhar humano, a biografia dos discípulos, os 12 escolhidos por Jesus, se Jesus fosse olhar com um olhar humano, ele não teria chamado nenhum, pois todos tinham suas fraquezas, tinham suas falhas, tinham seus defeitos, tinham suas iniquidades, trazendo para o dia de hoje a mesma coisa. Quantas vezes nós apontamos tanto o dedo para os pecados dos outros, para o defeito dos outros, para a fraqueza dos outros, para a fragilidade espiritual dos outros, e esquecemos de que também somos pecadores, somos frágeis, somos vulneráveis. Quantas vezes nos encontramos como essas ovelhas perdidas, que não tem pastor? Quantas vezes, como no Evangelho diz, a gente acaba querendo seguir nossos entendimentos, nossas vontades, nossas diretrizes, e não nos deixamos ser conduzidos pelo bom pastor, que é nosso Deus. Quantas vezes, diante de nosso orgulho, diante de nosso egoísmo, achando que somos suficientemente independentes de Deus e queremos agir segundo nossas vontades, segundo nossos ideais, segundo nossa cabeça, segundo nossos pensamentos, e não nos deixamos nos guiar pelo Espírito Santo, e não nos deixamos guiar pela orientação da palavra, e não nos deixamos guiar, nos deixamos conduzir pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, é o nosso defensor, é o nosso advogado, como o próprio Jesus, em outra parte, disse: é preciso que eu vá para que eu envie o Espírito Santo, para que o Espírito Santo revele toda a verdade. Então, irmãos e irmãs, façamos uma reflexão de nossas atitudes, de nossos pensamentos, de nossas ações, e que possamos nos abrir mais à vontade de Deus, aos cuidados dele, que possamos cada vez mais nos deixar, nos entregar incondicionalmente à vontade de Deus, à vontade de nosso Jesus Cristo, que Ele é o nosso pastor, Ele é o bom pastor. Deixar que Ele nos conduza a nossa vida, que Ele cuide de nossas fragilidades, de nossas impurezas, que Ele nos lave, nos purifique de toda contaminação, de todo vestígio do pecado, e nos envie, assim como Ele enviou, escolheu esses 12 discípulos primeiros e enviou em missão, dando-lhes poder de curar, de ressuscitar mortos, de expulsar demônios. Enviou seus discípulos
a lugares que ele mesmo deveria ir. Mas ele, em sua humildade, sem egoísmo, preferiu multiplicar, espalhar os discípulos, espalhar mais pessoas, dividir as tarefas, como o próprio Evangelho diz. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedis ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então precisamos nos deixar conduzir, nos deixar guiar por Jesus, nos deixar ser escolhido por Ele, nos deixar ser enviado por Ele para as missões, em busca daquelas ovelhas que se encontram perdidas, levando sua palavra de salvação, sua palavra de conforto. Quantas pessoas hoje, nesse momento, estão precisando exatamente apenas de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo. Quantas pessoas estão nesse momento pensando em tirar sua própria vida, em atentar contra a sua própria vida, e de repente chega alguém com uma palavra guiada pelo Espírito Santo, uma palavra de conforto, de reânimo, e muda de ideia. E essa palavra, na hora certa, no lugar certo, da forma correta, pode salvar vidas. Quantas vidas poderiam ser salvas se tivesse mais pessoas disponíveis a anunciar o Evangelho, anunciar a Boa Nova, a levar a palavra de Deus, ser instrumento de condução da palavra de Deus para tantas pessoas que se encontram debilitadas espiritualmente falando, pessoas que se encontram sem nenhuma expectativa de vida, esperando só que chegue um bom pastor para lhe dirigir uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Quantas pessoas estão precisando de que chegue alguém em suas residências, dirija um momento de oração, a exemplo de um terço, uma celebração da palavra, um conselho, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. De que chegue alguém e fale para elas da grandiosidade que é a misericórdia de Deus. Que nosso Deus, Ele não nos julga conforme nossas faltas, conforme nossas fraquezas, mas sim pela sua misericórdia, pela sua compaixão. A exemplo do Evangelho de hoje, se formos olhar, formos procurar ter mais conhecimento da biografia dos discípulos escolhidos por Jesus no Evangelho de hoje, veremos que
Ninguém é perfeito. Ninguém é santo. Mas que o nosso Deus, Ele não olha nossos defeitos. Ele não olha nossas faltas. Ele não olha nossas fraquezas. Ele não olha nossa fragilidade. Ele não olha nosso passado. Ele só quer o nosso sim. Ele só quer que nós nos deixemos ser cuidado por Ele, ser guiado por Ele, ser iluminado por Ele. Ser enviado por eles a tantas pessoas que necessitam de uma palavra, de um apoio, de um abraço, de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Quanto precisamos, pessoal, nos disponibilizar a tornar conhecida a grandiosidade da fonte da misericórdia de nosso Deus. Como está escrito no diário de Santa Faustina, que fala mais sobre a respeito da misericórdia de Deus, tem um trecho que fala que quanto mais pecador for, quanto mais miserável for um pecador, quanto mais pecado tiver, mais direito ele tem da misericórdia de Deus. Só que é preciso que reconhecemos que necessitamos de sua misericórdia. É preciso que sejamos mais humildes para reconhecer que necessitamos de sua misericórdia e buscarmos essa misericórdia, essa fonte de misericórdia, o tribunal da misericórdia, através da confissão, através de um exame de consciência bem feito, através de um arrependimento de coração e, mais uma vez, através do sacramento da confissão, através do tribunal da misericórdia, que é o sacramento da confissão. É considerado como sacramento de cura e de libertação, cura física, cura espiritual. Então fica aí para que cada um possa refletir, tendo como base o Evangelho de hoje. Será que estamos nos deixando ser cuidados pelo pastor, pelo bom pastor, nosso Jesus Cristo, o nosso Deus? Ou será que estamos, como no Evangelho diz, como essas ovelhas desgarradas, que procura a cada dia se afastar do pastor, se afastar do bom pastor, do Deus, e procura seguir sua vida, levar sua vida como buscando sua felicidade nas coisas banais, nas coisas mundanas, e esquecendo de que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria está em servir o Senhor, está em buscar sua presença. A verdadeira alegria é estar na presença de Deus. Pois nosso Deus, Ele é fiel, mesmo diante de nossas infidelidades, de nossas desobediências, mesmo diante de nossas fragilidades, diante das nossas transgressões,
Ele continua, Ele permanece sendo fiel a nós. Ele permanece cuidando de cada um de nós, como um bom pastor que cuida de suas ovelhas. Como também exemplo do bom samaritano, que teve aquela belíssima atitude, aquela belíssima ação de cuidar daquele que se encontrava caído, aquele que ele nem conhecia. Mas independente de ser conhecido ou não, devemos fazer nossa parte, devemos acolher, procurar ajudar aquele que se encontra caído, aquele que se encontra como ovelha sem pastor, como no Evangelho de hoje fala. Aquelas pessoas que se encontram afastadas de Deus. O quanto precisamos nos disponibilizar, nos entregar ao serviço de Deus. O quanto precisamos nos dirigir a essas pessoas que conhecemos, que se encontram afastadas de Deus, que se encontram afastados da presença de Deus, que se encontram como ovelhas desgarradas sem pastor, e tentar conduzir essa ovelha mais uma vez à presença do pastor, do bom pastor que é o nosso Deus. Tentar de todas as formas atrair novamente essas ovelhas que estão afastadas do rebanho, fazê-la compreender, entender que a melhor opção é voltar para junto do pastor, é estar na companhia das outras ovelhas, junto do rebanho, sendo cuidadas, sendo guiadas, conduzidas pelo bom pastor, pelo nosso Deus. Então que possamos, pessoal, a cada dia fazermos uma reflexão de nossa vida, de nossas atitudes, e nos entregar mais ao serviço do Senhor, nos disponibilizarmos mais para irmos ao encontro daquelas ovelhas que se encontram perdidas e tentar trazê-la de volta para junto do seu rebanho, para junto, para a presença de Deus, para a presença do pastor. Então, é essa a minha reflexão do Evangelho de hoje. É isso que o Evangelho de hoje nos mostra, nos convida a irmos anunciar que o reino de Deus está perto, que o reino de Deus está próximo, que não podemos mais perder tempo, não podemos mais levar nossas vidas de qualquer forma, de qualquer maneira, como se Deus não existisse, como se existisse outros caminhos. Mas o próprio Jesus, o próprio Deus disse, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho e sou a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então precisamos, a cada dia, buscar cada vez mais a presença de Jesus. Buscar estarmos cada vez mais
fazendo parte do seu rebanho, para que Ele possa nos conduzir ao Pai, para que Ele possa nos conduzir à salvação, para que Ele possa nos conduzir à vida eterna. Como a palavra diz em outras partes, a fé sem ação ela é uma fé morta. Não basta que digamos, eu tenho fé, eu creio. É importante a gente falar que crê, mas é preciso também nos disponibilizarmos a ser parte dos discípulos de Jesus, a fazer parte da Messe, dos trabalhadores da Messe, que a Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O mundo é grande, mas os discípulos são poucos ainda. Precisamos nos deixar, nos entregar, deixar que o Senhor nos capacite, como os pastores, nos capacite como os discípulos, como instrumentos a divulgar a boa nova, a divulgar o Evangelho, a divulgar o reino de Deus. É isso que outra parte o Senhor Jesus diz: ide pelo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Então, pessoal, o que é que estamos esperando para darmos nosso sim ao exército do Senhor, ao seu ministério, ao darmos nossa contribuição para anunciar o Evangelho a tantas pessoas que se encontram afastadas do rebanho, afastada da presença de Deus. Assim como Nossa Senhora deu seu sim no Evangelho da Anunciação, quando o anjo Gabriel anuncia que ela dará à luz um filho, a qual será chamado de Jesus. E qual foi a resposta de Nossa Senhora? Qual foi a resposta de Maria? Eis aqui a serva do Senhor, que faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então precisamos também dar nosso sim, para que o Evangelho, para que o reino de Deus possa estar acontecendo, para que a boa nova seja anunciada através de cada um de nós, que nos deixemos ser usados pelo Senhor como instrumento para anunciarmos o Santo Evangelho, não apenas na palavra pronunciada, como aqui estou falando, mas também com ações concretas. Procurar aqueles que se encontram mais necessitados, não só de pão, mas de amor, de apoio e da palavra do Senhor. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Então precisamos ser esses trabalhadores também para colher aquelas que se encontram perdidas. Precisamos nos disponibilizar para servir ao Senhor e em busca daquelas ovelhas perdidas e tentar reconduzi-las
ao rebanho, reconduzi-la à presença do verdadeiro e bom pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa cuidar daquelas ovelhas perdidas, feridas, machucadas, abandonadas, desgarradas, para que nosso Jesus possa cuidar e conduzir à presença do Pai, à presença de nosso Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, possa conduzir essas ovelhas perdidas, reconduzir à vida eterna, à salvação. Como em outra parte na palavra diz, que não é da vontade de Deus, que nem é da vontade de Deus que nenhuma das ovelhas a qual Ele entregou à mão de Jesus que se percam. Então, pessoal, fica aí minha reflexão, que cada um possa refletir sobre essas palavras e quiserem, preferirem, podem assistir esse vídeo várias vezes para refletir melhor e tentar seguir esse direcionamento que o Evangelho de hoje nos traz. Esses ensinamentos que o Evangelho de hoje nos traz. Então, fica aí e peço aos que estão acompanhando que, se puderem, se gostarem desse conteúdo, que possam se inscrever nesse canal, assistir o conteúdo, comentar, compartilhar, assinar as notificações para que possam ter acesso a novos conteúdos nesse nível e que possam também curtir, deixar seu like para que eu possa dar uma melhorada no canal e possa continuar evangelizando através desse canal. Que Deus abençoe grandemente a cada um que vai estar assistindo a esse vídeo, seja de dia, à noite, à tarde, e que Deus abençoe grandemente, hoje e sempre, a todos que estiverem vendo esse vídeo. Boa noite e que a bênção do Senhor desça sobre cada um que está assistindo esse vídeo nesse momento. Fiquem na paz, que Deus os abençoe.